Hello, Oli. Xixi, arregaçado. Eu não posso ver o preço, mas esse balança. Ah, eu posso ver o meu, mas não posso ver dos outros. Pizza! Hoje tá bom, eu tava tentando gravar um pouquinho, né, o áudio da música. Meu Deus, eu preciso pegar o queijo. Deixa eu pegar o queijo. Deixa eu pegar o queijo, pessoas estranhas, retardadas, lixo, caramba. Gente, é empurrinha. Gente, pra quem está vendo esse lixo de vídeo, estamos jogando Contradash. Essa bosta aqui, um jogo super legal de... Não sei. Ah, demônio, eu coletei um queijo. Ah, tá, pera, esqueci, eu preciso colocar as coisas do queijo primeiro. Eu tô cantando, se vocês pensarem que eu estou invocando o demônio, um cara. De trabalho. Ah, que mapa legal. Eu amei, eu amei. Ah, isso aí. Eu vou até tirar a print aqui. Pra depois mandar. Ai, gente, eu tô... Uhum. Gente, eu tô um pouquinho triste. Por que eu tô um pouquinho triste? Será? Você fala? Não. Eu vou fazer um título aqui. Estou com frio, né? Eu quero Ah, não, preciso escalar pra pegar o queijo. Sério, eu sou uma escaladora nível 10. Mil. Eu vou ser uma escaladora nível 10. Ó, e o 0 é antes do 1. Eu sou um bicho. Eu posso falar que eu sou um bicho porque tá no próximo deck? Aham. Eu ia falar que a gente tá no Treponais, mas tipo assim, não, né? Não, a gente tá aqui no Treponais. Muito diferente. Quem tá vendo meu vídeo nesse exato momento tá vendo o que eu ando ouvindo. Bandeira mais online. Bianchi e Dark Souls. Maravilha. Não, deixa eu... Quer saber? Depois eu crio um livro pra mim, se der meus livros. Eu nem tenho livro direito, eu só coloquei um CDA, Full Game, 4 Ana. Coloquei pelo cinza e filhos. Preto. Ficou maravilhoso. Halu. Halu. Quê? Eu não tô bem. No more. You got the best on me. So faces don't have me. You got the best on me. Oxe. Ah, meu Deus, esse mapa eu tenho certeza que eu vou conseguir passar. Peraí, não deu. Eu tô esperando ele passar. Você não vai passar. Eu não vejo. Se você pagar um sorvete, eu te pago. Tá bom, para. Se sábado tu vir na minha casa, eu te pago um sorvete. Daí a gente vai lá no PS, compra o sorvete, daí eu te pago. Eu tenho 10 reais, alguma coisa ali. Ah, tá entendendo? Não dá, então. Eu não consigo passar. Dum, dum, dum. Eu tô tentando passar de boa, dum, dum, dum. Ah, é alguma hora? Mano, tem muito rato nesse jogo. 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 É, ué. You got the best on me. Onde encontrei algum mapa? João, eu tô no mapa 1 e eu quero ir pro mapa 2. Depende do mapa que tiver com menos ratos e eu puder falar. Esse mapa 1 tem 15 ratos nesse mapa. Não dá certo isso aqui. Não, tem um. Vou falar um pouquinho. Aqui tá travando mesmo. Tudo bem on me. Tudo bem on me. Ai, cara. O gente que tá vendo meu vídeo nesse exato momento, eu vou dar um salve até eu conseguir falar. Obrigado. Gente, voltando aqui agora, eu posso falar. Eu falei um A ali no chat. E... O Free é mais breve que Cone, pelo... Eu vou ir pro Depilante, porque no Depilante não tem ninguém. Provavelmente não irá travar, mas se travar é por culpa do jogo mesmo, meninas. Vocês estão? Ai, que aproveita os 4 lados da sala, vou pegar 5. Ai, meu Deus. Mas eu também, porque eu vou fazer meu visu, tá? Tá bom, gente, agora eu vou ensinar vocês como fazer um visu. Primeiro, você vem em lentes. Não, vai ser azul, porque... Não, a lista da minha fanfic, que é uma fanfic chamada Sorrisos, é uma fanfic muito sexy. Ela tem olhos azuis. Depressivo. Que foi bloqueada pela pessoa que ela mais amava. Agora um fuzão, que ele traiu ela com uma outra. Essa Léo, aquele capítulo, né? Piranhada. Com a jaquinha. Olhos azuis. A Liz é uma coruja. Não, não. Ai, tem tudo. Eu vou deixar a Liz com uma roupa de uniforme escolar, tipo Yandere, porque ela é Yandere, daqui a pouco ela fanfic. Porque daqui a pouco vai virar Yandere, aquela fanfic, tá? Não liguem. Gente, eu não tô achando que é uma roupa de Yandere. Achei! Yandere. Yandere. Eu devo colocar isso aqui porque essa aqui é fofinha, só que é fofinha. Eu não dou ela poder matar ele com uma tomate, né? Daquela ser Yandere 2. Porra, não, não, não. Ah, você veio, legal. Ai, gente, eu canto muito bem, né? Eu canto super bem. Não, tem que tudo é voz. Eu sei que aqui na loja tem um pelo de coelho. Ou sim, sei lá. Cara, Jimmy, você não tá ninguém. Tá, não. O cabelo da Liz é muito bonito, é sério. O cabelo dela.
gostoso. Eu nem sei se eu tô falando aqui. Eu vou copiar essa varinha aqui. Eu tô falando. Pronto, eu vou ser a Kéfera. Eu queria saber quem é a pessoa mais bonita desse jogo. Tirando eu. Então eu sou uma pessoa perfeita. Eu tô tão feliz. Então, gente, depois que essa baixa aí é mordoso, só tem que esperar carregar, né? Essa tela feita é normal. E agora minha voz tá uma merda. Gente, eu tô dançando deitada. Dançando deitada? Eu tô dançando deitada. É por causa da parte de olhar. Tem como dançar deitada. Nossa, eu vou ter que ter essa parada. Esperamos que uma pessoa esteja do seu celular, olha assim. Ah, tem quatro pessoas dançando. Não, amor, esse não carrega. Será que o Rush vai carregar? Vamos ver. Vocês irão conhecer o novo aplicativo. O seu paquera, hein? Eu tô querendo também. Então, no perfil de cultivo, eu ainda não coloquei nenhum paquera. E no perfil da Yokinimita, a Alessandra. Só que sem querer eu coloquei cachorro. Será que a Doce conhece, né? Ele é vilão da Sanda Fogo. Tá do universo. Então, né? Eu vou ficar com ele. Não, deixa eu mudar de música. Gente, tava tocando essa música, tá? Meninas, agora eu vou colocar outra música. Não é da May. É Mickey Drop, tá bom, gente? É Mickey Drop. Essa música é maravilhosa. E agora eu vou colocar nessa aí e vocês só podem ver. Gente, aí você volta e você tem que chamar a sua amiga. Você vai estar aqui, ó. Apenas liga pra ela. Hello? Hello, hello? Aí eu estou aqui no jogo, tá? Hã? Eu estou no jogo de volta. Na minha docinha? Não, eu estou no outro joguinho. Docinha. Então não sei qual é o joguinho. Joguinho docinho. Sabe não? Eu tô com a Connie, tá bom? Porque eu não sei se eu também. Porque a Connie é mais top. A Connie fica do seu lado. A Connie é mais estável. A Connie fica do seu lado. Na verdade é Connie, não é Connie. Tá muito errado. Pronto, eu coloquei um título. Gente, eu estou conseguindo mostrar pra vocês como que faz um bizu maravilhoso. Hã? Eu estou terminando de mostrar pra vocês como que faz um bizu maravilhoso. Uhum. Tá bom? Como é que é o teu nome mesmo? Peraí. Li Yukimi. Peraí, vou tentar bater esse mapa aqui. Ah, você tá aqui. Livre Yukimi Pokémon. Desbloqueou o título alienígena. Eu sou o ET, gente! Uau! Eu sou o ET! Eu tô forte. Peraí. Eu pensei aqui. Pronto. Livre Yukimi. Ah, tá. Livre Yukimi, o nome mais bonito do mundo. Uhum. Eu vou tirar uma particular. Tava. Toma. Pronto. A cor é da minúscula. O do é da minúscula. E tem que ter aqui lá, né? Que é aquela particular. Vou pelando aqui. Eu tô aqui arrumando meu visu daí, tá? Eu vou arrumar meu visu na minha sala. Tipo, na sala que tem meu nome, tá? Não na sala que eu criei. Aham. E, gente, depois eu continuo personalizando a minha personagem. A Liz. Porque, sim, eu sei que eu amo o cabelo dela. É particular, sabe? Sim. Barra sala asterístico. Tudo no clube, né? Aham. Gente, é assim que você entra em uma sala particular. Aí você só dá o playzinho e você aperta em concluir. Eu tô na sala particular com meu nome. Eu tô na sala, eu não sei. Ah, bom, eu vou tirar outra aqui. Vai ser feliz. A palavra mais fácil do mundo. Deixa que eu crio, porque a sala vai te chamar sede. Ah, mas é muita coisa. Barra sala. Coisinha. Eu criei uma sala particular chamada sede. Tá, né? Vou criar a sala? O nome da sala é sede, só que particular. Gente, como você morrer instantâneo de escalar, é bem daquele jeito. Olha aqui tá uma sala. Uma tal de cone aí. Eu não conheço essa cone, tá? É uma desconhecida. Como é que eu vou subir lá em cima? Ah, não, tô carregando aqui. Ah, tá, já sei, tá. E deixa eu me arrumar aqui. Então vamos lá com os meus... Eu acho que eu morri sem querer.